Metais são contaminantes encontrados em efluentes oriundos de diversas atividades antrópicas. Efluentes que são liberados nas águas, né? Então você tem os metais que o ser humano trabalha em sua tecnologia e acaba indo parar nos corpos de água, por exemplo. Dentre esses, o mercúrio, né, o símbolo dele é Hg, é aquele que apresenta a maior toxicidade e o único metal que reconhecidamente, né, comprovadamente cientificamente, causou óbitos em humanos em razão da contaminação pela via ambiental, particularmente pela ingestão de organismos aquáticos contaminados. Então o mercúrio ele se fixa bem no meio aquático, principalmente nas cadeias, né, alimentares, como nas teias alimentares também. Lembrando que sempre que você tem essa coisa de fixação, de bioacumulação, você sempre vai ter o último da cadeia tendo uma maior assimilação daquele metal pesado, daquele tóxico que está ali naquela pertencente àquela cadeia alimentar, tá certo? E aí, como os humanos, né, em termos de vida, em termos de cadeia alimentar, nós somos sempre o último consumidor, né? Hoje a gente não tem mais nenhum animal que nos prede, né? Apesar de ter vários, por exemplo, na savana, mas a gente não corre mais esse risco com a tecnologia que a gente tem. Só se você for passear na savana sozinho e desprotegido. Considere que, em um ecossistema aquático cujas águas foram contaminadas por mercúrio, esse metal será incorporado pelos organismos integrantes de toda a cadeia alimentar dos diferentes níveis tróficos. Então, como eu falei, eu achei bem conceitual, é aquele conceito que eu já explorei em várias questões aqui no canal de ecologia, que sempre que você tem uma bioacumulação de metais pesados, de qualquer substância tóxica, sempre o último da cadeia ele vai ter uma maior acumulação, tá certo? E aí vem a pergunta: na situação apresentada, as concentrações relativas de mercúrio encontradas nos organismos serão, ele quer saber sobre a concentração de mercúrio, bioacumulação. Então vão ser mais altas nos produtores do que nos decompositores. Tá errado, né? Os produtores são os primeiros da cadeia, tá certo? Então você vai ter o mercúrio se acumulando pouco neles. Eles não estão no topo da cadeia, eles são a base da cadeia. Tá certo? E nunca vai ser mais alto nos produtores do que nos decompositores. Por quê? Todo mundo da cadeia uma hora morre. E vai tudo isso para os decompositores. Então, na verdade, os decompositores são o último da cadeia, tá certo? É que vão ter uma taxa, uma concentração desse mercúrio maior do que os produtores. Vai ser iguais em todos os diferentes níveis tróficos da cadeia alimentar. Falso, né? À medida que você vai para o topo da cadeia, você tem uma acumulação maior desses tóxicos. Mais baixas nos consumidores secundários e terciários do que nos produtores. Tá errado, ao contrário. Tá certo? Você vai ter uma maior concentração nos consumidores, tá certo? Do que nos produtores. Então os produtores vão ter uma pequena concentração, consumidor primário uma concentração maior do que o produtor, secundário uma concentração maior do que o consumidor primário, consumidor terciário uma concentração maior do que o consumidor secundário. Então à medida que vai subindo nessa pirâmide da cadeia alimentar, a concentração vai aumentando. Essa concentração vai ser mais alta nos consumidores primários do que nos consumidores de maior ordem. Errado, né? Ela seria mais baixa nos consumidores primários e maior, tá certo, nos consumidores acima dela, de maior ordem. De segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, por aí vai. A concentração vai aumentando. Então, por eliminação, né, letra E, essa concentração de mercúrio vai ser mais baixa nos diferentes tróficos de menor ordem, então quem tiver mais abaixo vai ter uma concentração menor, do que dos níveis tróficos mais altos. E que é isso que acontece, né? Então quem está mais abaixo tem uma concentração mais baixa, quem está no nível trófico mais acima vai ter uma concentração mais alta. Beleza? Então conceito básico de ecologia, bioacumulação, né? Como que acontece essa acumulação ao longo da cadeia alimentar. Então nunca esqueça disso. Quando fala de substância tóxica, de metal pesado, seja o que for, que se acumule numa cadeia alimentar, os seres da cadeia alimentar que estão mais no topo, os últimos consumidores e os decompositores é que vão ter um maior acúmulo. Produtores, consumidor primário, tem um acúmulo mais baixo.